o capitão do 10º navio dos piratas do Barba Negra. Aquele antigamente conhecido como Aokiji, agora utiliza o seu verdadeiro nome, Kuzan, o último capitão titânico. Agora, vivendo aquilo que foi ensinado a ele pelo seu mentor, aquilo que ele mais buscou provavelmente durante o seu tempo na Marinha, sua própria justiça, sua própria liberdade e a maneira como ele quer viver. Junto com isso, um momento incessante para aqueles supernovas que conseguiram sucesso ao derrotar Big Mom e Kaido. O que está acontecendo? O que vai acontecer com Luffy após a queda de Law e de Kid? E também uma novidade sobre a capa colorida de One Piece, a qual eu fiz um vídeo já falando sobre e vou dar um pequeno parecer novamente nesse vídeo. Então, se você gosta de One Piece e não quer perder nenhuma novidade sobre esse mangá, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo para não perder nada. E vamos para o vídeo, né? A capa, o que mais tem de importante ali é que o Sandy está rodeado dos seus amigos que estão dormindo com bolhas, né, ali formada pelos narizes de cada um deles, digamos assim, e ele está lendo um livro que está escrito a palavra Kokin. Se a gente separar essa palavra, ficaria COC de um lado e KING do outro. KING, obviamente, tem o significado de King, no caso, um rei, e a coroinha do lado meio que mata essa charada, digamos assim. Do outro lado, temos o COC, que em português não quer dizer nada. Porém, se a gente vier na maneira como a língua inglesa utiliza o Haki, a gente vai chegar em Colors of Conquer, que seria, no caso, o Haki do rei. Ou seja, essa capa pode não significar nada, ao mesmo tempo que ela pode significar tudo para o Sandy, que possivelmente despertaria o Haki do rei, enquanto todos os seus amigos ao seu lado estariam inconscientes, ou ele faria as pessoas à sua volta estar inconscientes. É difícil dizer o que realmente vai acontecer, se é que algo vai acontecer. Mas se essa capa tem algo a dizer, é obviamente relacionado a esse Haki do rei de Sandy. Uma outra possibilidade é também que nesse momento onde vemos os supernovas perdendo um após o outro, a gente pode pensar que essas bolhas são do mesmo significado que as bolhas de Sabaody, que foram explodindo uma por uma. E ao mesmo tempo que isso acontecia com as bolhas, os chapéus de palha iam sumindo por conta do Kuma. Isso daria indícios a um novo time skip, que eu ainda não parei para pensar sobre isso e para que ele iria servir ou por que isso iria acontecer. Óbvio que a situação em Egghead é tensa, mas teria que ter um motivo muito bom para a gente ter um novo time skip. Eu te convido a deixar a sua opinião aí embaixo e ir no meu último vídeo que eu falo um pouco mais sobre. E numa entrada triunfante, o capítulo 1081 começa. O capitão do 10º navio dos piratas do Barba Negra, Kuzan, aquele que a gente esperava já que estaria ao lado do Barba Negra, e o Oda só enrolou durante muito tempo para de fato revelar que eles estariam juntos. O estrago do soco do Garp foi bastante intenso, digamos assim. A gente vê parcialmente a cidade sendo ali destruída, é até mesmo grande o impacto, lembrando que em comparação com o soco do Luffy, o King Kong Gun, ele não tinha um projétil, né, que no caso foi o do Flamingo. Então é difícil medir a força que ele vai conseguir utilizar só com Haki para destruir uma cidade inteira. Fazendo essa comparação, ele diz, quando ele aterriza, que ele estava muito mais fraco do que antes e que ele não pode aceitar isso. Pode ser uma brincadeira dele, mas se a gente for pensar pelo lado óbvio, ele ficou mais fraco com o passar do tempo. Eu acho que isso é algo natural de se acontecer com os personagens e a gente viu isso com Barba Branca. Agora a nova geração, digamos assim, né, que no caso ainda é a geração do Garp, também vê isso chegando para eles, que no caso é a idade.
Não tem como ele fugir disso e os seus poderes, aparentemente, né, sua força foi extremamente reduzida. Uma coisa a se notar é que não vemos espuma na boca daqueles nocauteados, algo que é extremamente importante para a gente saber se o usuário do golpe utilizou o Haki do Rei. E por mais que esteja exalando o Haki no braço, na mão, ali no punho do Garp, a gente não vê nenhum sinal de que ele utilizou o Haki do Rei. Isso no último capítulo já ficou meio estranho, né? Porque a gente não tinha notado aquela fluidez no soco dele e parece que realmente ele não chegou a utilizar o Haki do Rei no golpe, por mais que seja 99% de chance dele ter essa habilidade. E enquanto os marinheiros se reúnem ali para falar com Koby, para falar dessa situação, e a gente vê uma maneira de salvar o capitão que estava aprisionado, a gente vê a Hibari sendo congelada. E aí o show começa. Ele finalmente começou a se mover de uma maneira um pouco diferente. Sua liberdade muito está relacionada com os seus desejos, e a gente já vai entender isso melhor. Uma curiosidade é que a Hibari é basicamente quem estava mais próxima do Koby, e por algum motivo o Koby também não foi congelado. Qual é o motivo, Aokiji? Se só não quis, né? Tem que parar de chamar de Aokiji, que não é mais assim, né? Mas é tanto tempo chamando ele assim que é complicado a gente mudar tão rápido. Enfim, vamos ver então como que vai começar essa luta do Garp contra o Kuzan, e o motivo pelo qual isso vai acontecer é óbvio. O Kuzan não vai deixar o Koby escapar enquanto ele estiver ali, muito por conta do que o Teach vai achar. E aí a gente começa um flashback. No Novo Mundo, em uma certa ilha, diversos piratas do Barba Negra completamente congelados. Quem fez isso? Porque eu ainda me pergunto. Só alguém poderia fazer algo assim. É você, Aokiji. Isso foi o Barba Negra falando, então não estou errado até aqui. A gente vê a força daquele que era um almirante da marinha, congelando membros do bando do Barba Negra como se eles não fossem nada, como se fossem simples NPCs, digamos assim. Ele fala sobre o motivo ao qual levou essa situação toda, que ele foi atacado primeiro e blá blá blá, não tinha nenhuma intenção de fazer isso, até porque ele deixou eles vivos, e também apareceu com um olho mirado no Teach, falando que está com o coração partido e que está de mau humor. Tente adivinhar quem é o culpado. Sua derrota pelo Akainu talvez tenha batido um pouco errado no Aokiji. Uma coisa interessante são seus olhos. Esses olhos, eles podem não dizer nada, mas podem dizer tudo. Esses são os olhos de quando o Luffy utilizou o Haki do Rei algumas vezes, de quando outras pessoas chegaram perto dessa habilidade. Será que o Aokiji possui ela? Deixa sua opinião aí nos comentários. E aqui começamos o flashback do Aokiji, da agora, né, Kuzan. Ele conversando e se divertindo com o Barba Negra, como se nada tivesse acontecido, eles só precisam beber. Sendo bem sincero, aqui não tem nada demais, né? A gente vê ele fazendo uma piadinha ali, contando sobre algo que o Akainu falou. Obviamente, nada demais, conta sobre ele ter perdido a sua perna e sobre as cicatrizes que ficaram no corpo do Akainu. E isso leva a gente a uma conversa sobre as cicatrizes em um certo homem, chamado por todos os piratas até o momento como o Homem da Cicatriz de Queimadura. 2 poneglyphs estão nas mãos de Kaido e Big Mom. Os outros 2, um deles não podemos encontrar, já que estava lá em Zou. O outro está com o Homem da Cicatriz de Queimadura. Eu não sei se a tradução em português e em inglês estão iguais, mas aqui o Teach basicamente fala que é 100% confirmado que está na mão desse homem. Antes, a lógica era a gente pensar sobre o Jaguar de Sol ser esse homem, tanto por tudo que aconteceu lá em Ohara, por ele ter salvo os livres e de alguma forma chegar nesse poneglyph. Porém, algumas coisas podem mudar essa opinião e eu vou explicar para vocês. Lafitte começa a falar sobre aquele homem que ele viaja em um navio completamente negro, e dizem que os navios inimigos que tentam se aproximar dele são engolidos por um redemoinho gigantesco. Pode ser
que seja um usuário de Akuma no Mi. Shiryu então continua falando: eu aposto que ele é do governo mundial. Na verdade, o governo é muito corrupto. Se eles tivessem essa carta na manga, os piratas nunca conseguiriam chegar ao One Piece. Eu particularmente acho que isso descarta a possibilidade de ser o Sol. O Oda não costuma falar as coisas sendo que elas não vão se tornar verdade depois, principalmente quando são relacionadas com esses mistérios. Quando vimos pessoas falando que o Barba Branca era capaz de destruir o mundo com sua Akuma no Mi, a gente demorou, mas acabou vendo que ele era realmente capaz de atingir o outro lado da Terra com os seus terremotos. Isso acontece constantemente em One Piece. Agora eu não tenho exatamente melhores exemplos para dar, mas acontece. E seria meio inútil o Oda botar essas informações aqui e elas não serem apresentadas daqui para frente. Jaguar de Sol não entra nessas categorias. Ele não é alguém que aparentemente anda em um navio, porque seria mais fácil para ele proteger os livros, o Road Poneglyph em Elbaf. E a questão principal é ser alguém do governo. Mas se é alguém do governo, por que essa pessoa fica vagando com o Road Poneglyph ao invés de só levar ele para o seu lugar? É uma questão muito intrigante a maneira como isso vai ser tratado. No caso, levar ele para o governo mundial, lá para o Castelo Sagrado de Mary Joyce. Por que o governo está apostando deixar essa pessoa navegando? Então, eu acho que são algumas informações que estão faltando aí e que eu acho que tiram um pouco o Sol da jogada. Isso é algo a ser debatido. Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu vou dar uma estudada a mais e ver se eu consigo chegar em algum resultado ou se simplesmente vai ser um personagem novo sendo apresentado quando isso acontecer. Eu acho que é a possibilidade mais plausível nesse momento, mas quem sabe a gente não vê algum velho conhecido aparecendo novamente. O Kiji fala sobre Ohara, sobre a pequena jovem dos olhos tristes, que o destino dela estava em suas mãos. Obviamente falando da Robin, e aqui um outro detalhe importante. A gente sabe o quão o Aokiji é ligado com a Robin. Outro personagem que vai aparecer nesse capítulo, acredito que vocês já saibam, é o Law, e ele também é ligado a Robin. Isso pode ser uma maneira do Oda conectar os dois para uma possível aliança para se virar contra o Teach, muito por conta do que vai ser falado na próxima página desse capítulo. No momento em que o Lafitte ameaça tentar roubar a fruta dele de novo, ele simplesmente estoura e congela todos ali em volta. Ele demonstra um pouco mais da sua força e o Barba Negra simplesmente tremeu na base. Já ele não quer enfrentar alguém desse porte naquele momento. E ele chama o Kuzan para entrar no seu navio. Ele foi demitido e ele não acredita naquele tipo de justiça. Existe um grande papinho ali sobre confiar ou não em piratas, mas uma coisa muito interessante é dita. Você não entende os piratas, não somos amigos navegando juntos. Quando você é um pirata, se os interesses em comum estiverem andando lado a lado, então está tudo bem, podemos navegar juntos. Eu acho que isso é a chave para a gente entender um pouco do Aokiji, no caso Kuzan, né, salvando a Robin no final disso tudo. Ele e o Law. Eles dois sabem o quão importante ela é para chegar na verdadeira história, para descobrir o que é o One Piece. E a qualquer momento que o Teach acabar perdendo a Purin e a Robin for a única solução para chegar em Laugh Tale, ele vai atacar o Luffy. E se em algum momento o Aokiji e o Law puderem virar contra o Teach, isso realmente pode se tornar realidade. Eles dois se virando contra o Barba Negra. O Law como uma vingança por ter perdido no capítulo 1081, no caso esse, e a gente vai descobrir daqui a pouco. Já o Aokiji, muito por conta do que ele acredita ser a verdadeira justiça e os interesses em comum seguirem caminhos diferentes. Afinal, ele é livre para fazer o que ele quiser. O destino dele pode envolver ou não o Kuzan, só depende dele. E uma coisa interessante é que isso levaria o Law a ir para Egghead. A gente já vai entender sobre isso, fala um pouco melhor no final do capítulo.
Durante esse momento a gente vê o Garp mandando o Aokiji voltar tudo ao normal, sabe, resgatar o Kobe, né? Ajudar a resgatar o Kobe, voltar a Ribeirão normal e voltar para a Marinha. Ele demonstra ter seguido um pouco mais de suas ambições e não fazer nenhum dos pedidos do Garp. Então ele utiliza seu golpe Ice Ball, que não causa simplesmente nada. Não deixe nada te segurar, seu idiota. Achei que tinha ensinado você a viver o agora. Enquanto Kuzan dispara, você vai acabar com seu primeiro discípulo para salvar o seu favorito? E o Garp demonstra um pouco do que a gente vê no Luffy. Ele não possui medo de agir. Ele não treme nas escolhas. Ele vive o momento. E o momento é salvar o Kobe, independente de tudo, porque ele é o herói da Marinha e também o futuro dela. Pessoas indecisas são fracas. Garp segura o rosto do Aokiji. Com certeza isso aqui foi algo para a gente entender melhor o que está passando pelo Aokiji. Ele fala um pouco mais sobre o seu momento, sobre o que ele está pensando, sobre a vontade dele viver o agora, mas nas suas ações ele demonstra que ele não está 100% preparado para isso. Ou seja, ou ele quer deixar o Kobe escapar e ele não pode, digamos assim, porque precisa esperar o Teach voltar. Independente, ele está com um pé atrás para tomar decisões, porque talvez ele não esteja tão certo de que esse é o futuro para ele. Uma coisa a gente sabe, o Garp não liga para nada disso. Seu novo golpe chamado Blue Hole enfia o Aokiji muito debaixo da terra. Ele joga o Aokiji com toda a sua força e a gente vê quem tem, digamos que a upper hand nesse momento. Ele tem a vantagem. A luta nesse momento está nas mãos do Garp. Eu acho que isso vai mudar. O Garp está ali não para lutar contra o Aokiji. Kuzan, eu não consigo me acostumar, mas ele está ali para salvar o Kobe. E isso vai ser feito nem que ele precise ser sacrificado. Eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Oda botou o Garp ali para que o Kobe pudesse ver que ele vai ser o novo cara da Marinha, que ele vai ser o futuro dela e que ele precisa começar a mudar para se tornar isso agora. O que o Ace fez pelo Luffy lá na Ilha Banaro, que foi basicamente falar para o Barba Negra que ele não vai deixar ninguém encostar no Luffy e que ele vai dar a vida dele para proteger o seu irmãozinho, é o que a gente está vendo agora no Garp fazer pelo Kobe. Mais alguém importante do Luffy se envolvendo com o Barba Negra. E a queda do Garp pode ser muito dura, não só para Kobe, quanto para Luffy, que com certeza vai clamar por vingança. A vontade de vencer muitas vezes pode ser limitada pela experiência do seu adversário. A gente vê isso na batalha entre Teach e Law. A queda dos piratas Heart aconteceu. O navio completamente destruído debaixo do mar. Pessoas de um lado, pessoas do outro. Todos eles no alto mar, sem ninguém para ajudar. O que vai acontecer com os piratas do Law? Vemos ele e Beppo caídos, os únicos que estão em terra firme, derrotados. A aparência deles é completamente destruidora para os fãs desses personagens. Quem realmente sabe como a história anda tinha um certo conhecimento, uma certa noção de que o Law não era páreo para o Barba Negra. Isso iria acontecer independente de quem fosse, seja Luffy, seja Kid, seja Law. Infelizmente, foi ele. Os pequenos peixes desse mar estão enfrentando grandes monstros. E o Luffy pode estar se envolvendo com um maior ainda. Nem mesmo esses grandes se envolvem com a monstruosidade que é o envolvimento de um Gorosei numa situação. Mas a gente já fala sobre isso. Barba Negra está muito ferrado também. Parece com machucados, parece estar sangrando, e isso mostra que o Law pelo menos
fez ele se esforçar um pouco, diferente do Kid, né? Que simplesmente tomou um chega pra lá e já foi de soninho descansar no fundo do mar. A decisão dele é ou vender a fruta do Law, ou vender o Law, ou conseguir utilizar a fruta dele ao seu favor. E enquanto isso está acontecendo, Beppo utiliza um medicamento criado por Chopper para conseguir se transformar em Sulon sem a presença da Lua e salvar o seu capitão. Essa forma foi alcançada por conta da maneira com que o Chopper sempre foi apresentado. Alguém que não só consegue melhorar as pessoas, cuidar delas, mas também consegue tratar de coisas ainda maiores, sendo alguém que consegue criar experimentos, não na escala de Queen, Caesar, Judge, Vegapunk, mas alguém que consegue modificar algumas linhagens para que o corpo das pessoas entre em uma adaptação muito mais rápido do que o normal. E enquanto Beppo nada na maior velocidade que ele pode para salvar o seu capitão, enquanto este tenta lutar ainda para voltar e salvar os seus aliados, uma única coisa no Novo Mundo, na ilha Winner, liderados pelo pirata Trafalgar Law, os piratas Heart foram derrotados. Diferentemente do Kid, não vemos destruídos, erradicados, detonados. Um pouquinho mais leve para aquilo que foi uma derrota humilhante. Perder seus companheiros, não ser sequer capaz de proteger aqueles que estão ao seu lado. Beppo sai nadando. A ilha mais próxima dessa que o Law está são duas. No caso, três se a gente pensar o ano, mas duas que é o resultado mais óbvio. A ilha de Egghead, que possui Luffy, aquele que já esteve ao seu lado durante muito tempo e que pode voltar essa aliança a se concretizar e a estes personagens se unirem para buscar vingança contra Barba Negra. E a outra opção é o Baf. Essa que eu deixo um pouco de lado, eu acho bem improvável disso acontecer. Eu acho que o Law simplesmente vai ser jogado no caminho do Luffy. O que pode premeditar um time skip? Kizaru apareceu no momento em que Sabaody estava tendo todos os supernovas, cada um deles foi sendo derrotado e então o time skip aconteceu. No caso, o início dele. A aparição de Kizaru mostrou que os piratas supernovas foram derrotados e então com a derrocada dos supernovas a gente teve a situação de Marineford, a queda de um Monkey D ou alguém próximo do Luffy e então um colapso geral de alguém. No caso agora seria do Kobe, mas também serve para os Chapéus de Palha, já que eles estão em uma situação muito tensa e talvez Saturno seja fora do comum, fora do que eles podem presenciar, e talvez o último desejo de Vegapunk, de Kuma, seja salvar eles novamente para lutar num próximo dia. E então começaríamos um novo time skip, onde o Law, sem o seu chapéu, mudaria ele, assim como ele fez no time skip. Se isso realmente vai acontecer ou não, a gente vai descobrir em breve. Eu vou falar um pouco mais sobre o time skip e sobre os indícios que a gente tem num próximo vídeo, falar também sobre o que vai acontecer com o Luffy, falar um pouco mais sobre o que vai acontecer na ilha de Egghead, que são assuntos que a gente ainda tem em jogo. O que vai acontecer na batalha contra Garp, eu acho que a derrota de Garp é a solução mais simples que a gente pode ter e que infelizmente não temos capítulo na semana que vem. Infelizmente é a semana da Golden Week, porém os spoilers devem sair na semana ainda assim. Na terça, por ali, na quarta, e aí o capítulo depois só na outra semana. A gente vai se falando, o rumo do canal vai mudar um pouco, vamos agitar um pouco mais, fazer mais vídeos, não só sobre One Piece, mas sim outras obras também. Então, deixe aí nos comentários sua opinião, o que você quer ver aqui. Se você ficou no vídeo, deixa a sua opinião sobre o vídeo, me ajuda demais para eu saber se vocês estão gostando ou não. E é isso. Um abraço, se inscreve no canal, não perca nada sobre o One Piece. Fui!